Olá, nesse vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o valor posicional, que é o valor que um algarismo tem em um número. Esse conteúdo já foi aplicado em sala de aula, porém eu vou dar uma breve revisão utilizando o material dourado. Esse aqui é o cubinho que representa uma unidade. É a peça menor do material dourado. Aqui temos a imagem da dezena ou 10 unidades. Também costumamos chamar de barra, porque nada mais é do que 10 cubinhos amontoados um em cima do outro. Então, quando eu falo uma dezena, eu estou me referindo a 10 unidades ou 10 cubinhos. Nessa imagem aqui temos a centena, representado por essa placa do material dourado. Vamos fazer de conta que pegamos 100 daqueles cubinhos pequenos, tá, que representam a unidade, e juntamos um ao outro e formamos essa placa, ou seja, 100 unidades ou uma centena. Nesse slide, temos a unidade de milhar, o cubo grande. Se nós pegarmos 1000 unidades, ou aquelas pecinhas menores do material dourado que representam a unidade, e juntarmos uma na outra, daríamos forma a esse cubão, né? Que é também a unidade de milhar representada no material dourado. Então, quando eu falo uma unidade de milhar, eu estou me referindo a 1000 unidades. Nessa tabela, eu vou dar um exemplo do valor posicional, como a gente representa o valor do número. Percebam aqui que tem o número 3.333, cada um separado apenas pela ordem, mas são o mesmo algarismo. Porém, se eu for pegar o 3, que está representado na primeira ordem, ele equivale a 3 unidades, ou 3 cubinhos desse daqui. O 3, que está na ordem da dezena, que é a segunda ordem, ele equivale a 3 dezenas, ou seja, se eu pegar 3 barrinhas do material dourado, equivalia a 3 dezenas ou 30 cubinhos. Nessa ordem aqui, terceira ordem, temos a centena. Então, o 3 aqui da centena equivale a 3 placas dessa aqui, que é cada uma delas equivale a uma centena. Então, se temos 3, temos aqui 300 ou 3 centenas. E na unidade de milhar, esse 3 aqui representa 3 blocos grandes daquele do material dourado, que contém 1000 unidades. Então, se eu fosse colocar em valor, seria 3.000. Então, dessa forma, o 3 que está na quarta ordem é maior do que está na terceira ordem, que por sua vez é maior do que está na segunda ordem, que por sua vez é maior do que está na primeira ordem. Se formos falar em valor, seria 3.333. No número abaixo, temos o 2, o 8 na centena, o 3 na dezena e o 1 na unidade. Percebam que, se a gente for olhar numa tabela comum, o 8 é maior do que todos esses números aqui. Porém, pela posição dele aqui nessa tabela, ele é menor do que o 2. Não no algarismo em si, mas no valor posicional, onde ele está posicionado. Porque o 2 está na quarta ordem, na ordem do milhar. Esse 2 aqui representa 2 cubão daquele do material dourado, ou 2.000. Esse 8 aqui representa apenas 8 centenas, 8 placas daquela do material dourado. Então, poderia falar aqui 2.831. Nesse slide, temos a imagem de um ábaco. O que é um ábaco? É um instrumento bem sucedido que, segundo os estudiosos, foi uma invenção dos chineses para facilitar os cálculos, pois, com o passar do tempo, foi surgindo a necessidade de fazer contas cada vez mais complexas. Assim, inventaram o ábaco, formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes, que, de acordo com a sua posição, representa a quantidade a ser trabalhada. Percebam aqui, ó, que eu coloquei uma tabela embaixo dessa imagem, onde tem as mesmas
letras que representam unidade, dezenas, centenas e unidades de milhar. O que muda o que? É o manuseio, porque o material dourado ele é mais trabalhoso e tem peças pesadas como o cubão. E aqui no ábaco não. As contas geralmente são de plástico e são super fáceis de manuseá-las. Então, essa é a única diferença. Nessa imagem do ábaco, eu coloquei também as imagens do material dourado para fazer a comparação. Como eu falei anteriormente, o manuseio do ábaco é melhor do que o material dourado, porém é a mesma coisa, os mesmos valores que a gente usamos. Percebam aqui, na primeira haste da esquerda para a direita da unidade, temos 4 contas. Se eu fosse representar com o material dourado daquela unidade do cubinho, eu teria que utilizar 4 cubinhos, do que está mostrando assim. Na haste da dezena, que tem uma conta, se eu fosse utilizar o material dourado, eu teria que pegar uma barrinha. Na haste da centena, que tem 3 contas azuis, se eu fosse utilizar o material dourado, eu teria que manusear 3 placas da centena. E na haste da unidade de milhar, que tem 2 contas, que representa 1000, eu teria que usar 2 blocão daquele do material dourado. Então, é bem mais fácil utilizar o ábaco. Formando o número, terei 2314. Nesse slide é uma atividade, ou seja, um modelo de atividade. Eu vou ler para vocês. Observe as bolinhas que representam o algarismo 4 nos ábacos abaixo e faça a correspondência ao seu valor, apresentando nos retângulos. Ou seja, ele quer que a gente faça a representação em algarismo apenas das 4 bolinhas, na posição onde estão as 4 bolinhas. Então, se a gente for observar aqui o ábaco que tem as bolinhas vermelhas, onde está 4 bolinhas é na unidade. Então, se a gente for buscar aqui embaixo nos retângulos, é esse aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, porque está na unidade. No azul, as 4 bolinhas estão na posição da dezena. Então, se a gente for representá-la no algarismo, seria aqui, ó, 10 mais 10 mais 10 ou mais 10. Ou representaríamos por 4 barrinhas da dezena. No amarelo, as 4 bolinhas estão posicionadas na centena, no valor posicional da centena. Então, se a gente for representar em algarismo, no números, seria aqui, ó, 100 mais 100 mais 100 mais 100, que daria o quê? 400. E o verde, as 4 bolinhas estão posicionadas na unidade de milhar. Então, representamos assim, ó, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, ok? Depois de toda a explicação, temos aqui uma pequena atividade para vocês fazerem no caderno. É um desenho de um ábaco, onde vocês vão fazer a representação em algarismo. Cada retângulo aqui embaixo das hastes, vocês vão colocar o valor, né, o algarismo que representa cada conta, e no retângulo maior colocar o total, o cálculo. Isso vocês vão fazer em todos eles. Façam no caderno, coloca como título representação com ábaco, tira uma foto depois e mande para mim, beleza?